Padre Paulo Ricardo de Azevedo, a quem já quero de antemão agradecer por ter atendido o convite dessa comissão e pedir para que o senhor deixe sua agenda aberta. O senhor vai voltar muitas vezes aqui, se depender dessa frase. Agradeço ao deputado presidente e respondendo então a algumas perguntas, né? Respondendo ao deputado Bolsonaro, sua pergunta, a Igreja Católica, ela crê que nem todos os pecados devem ser criminalizados. Então, por exemplo, ao contrário do que a ideologia gay veicula por aí, a Igreja Católica não quer colocar os homossexuais na cadeia. A Igreja Católica ama os homossexuais e exatamente por isso quer que eles parem de se machucar e parem de se fazer mal. Nós não queremos colocar ninguém na cadeia. Então, por exemplo, um pecado como é a prática do ato homossexual é um pecado, mas não precisa ser necessariamente criminalizado. A pessoa não precisa ir para a cadeia. Então, a mesma coisa com relação à laqueadura ou vasectomia. A igreja, você perguntou, a doutrina oficial da igreja. Então, a doutrina oficial da igreja é que a vasectomia e a laqueadura são pecados, né? Mas nem todo pecado, isso diz o próprio Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, maior teólogo da igreja. Nem todo pecado precisa ser criminalizado. Isso pode ficar como realidade de pecado simplesmente, de moralidade e não de crime. Por que é que a pergunta ao internauta, por que é que a CNBB não se pronuncia? A CNBB, ela é um organismo que foi criado na igreja para organizar os bispos no seu esforço conjunto. Mas é importante nós recordarmos que na Igreja Católica, não é, as duas instâncias, não é, que foram deixadas por Nosso Senhor é a realidade do bispo local e do Papa. A CNBB, ela é um organismo importante, sim, mas ela não fala em nome dos bispos, a não ser que reunida em assembleia, os bispos votem e então aqueles bispos que votaram dão à presidência da CNBB mandato de falar em nome deles. Então, a Igreja Católica, ela tem uma forma bem diferente de se organizar das igrejas evangélicas. Por exemplo, nós cremos, nós católicos, que a questão da militância política, ela deve ser feita pelo laicato. Os padres católicos não temos autorização de nos candidatar. Um padre católico não pode se candidatar, não é? E se ele se candidata sem uma licença especial de Roma e do seu bispo, ele está cometendo um ato de desobediência. Por isso, enquanto as igrejas evangélicas têm seus pastores, etc., não é? A Igreja Católica ela tem uma forma hierárquica, não é? Diferente, uma realidade bem diferente. Então, para nós católicos, a política é o lugar do leigo, sem dúvida alguma, sem nenhum clericalismo. Nós padres, nós podemos e devemos fazer a nossa função, ensinando e dizendo aquilo que é a doutrina da igreja. Mas o entrar no engajamento político partidário é próprio do leigo. Então, é por isso que aqui a dificuldade é essa. A CNBB, ela não pode ficar se manifestando a todo momento, porque ela não tem nem sequer mandato para isso dos bispos, né? Quando se pronuncia, pode se pronunciar, por exemplo, um grupo. O Conselho Permanente está reunido em Brasília. Então eles votam, então o Conselho Permanente se pronunciou naquele momento. Então são coisas do direito canônico da própria igreja. Então nem sempre é muito fácil a igreja se manifestar. Fica a liberdade dos bispos locais se manifestarem livremente e espontaneamente. Por isso, como eu disse logo no início, eu vim aqui não representando a Igreja Católica. Eu vim aqui como um cidadão que tem uma opinião sobre uma realidade e, claro,
quero ser voz, sim, mas não em nome da Igreja Católica. Sou voz de uma convicção dos católicos desse país, também dos evangélicos desse país, dos espíritas desse país, de que o aborto é uma miséria que deve ser a todo custo evitada na nossa nação. Com relação ao veto da lei que nós estamos tratando, a PLC 3 de 2013, alguém falou, a deputada Lilian falou, da possibilidade de um veto parcial. Bom, o Papa Francisco, repetindo aquilo que os seus predecessores já disseram, lembra que a política é uma forma elevada de caridade. Então os senhores são políticos e saberão certamente negociar com a presidência da República, não é? O seguinte, ela veta a lei como um todo e a casa assume o compromisso de o quanto antes, não é? Votar um outro projeto reelaborado, feito de uma outra forma, não é? Por quê? Porque o veto parcial não se justifica pelo seguinte: o artigo 1º não deve ser mantido porque transformou aquilo que é uma emergência médica, o substantivo era emergência médica, em adjetivo, atendimento emergencial. Então já descaracterizou, não é mais uma mulher em emergência médica. Então o artigo 1º deve cair. O artigo 2º deve cair porque ele simplesmente alarga de forma excessiva o conceito de violência sexual. Portanto, ele deve cair. Vetados esses dois artigos, a lei não se sustenta. Ela não fica de pé. Não faz sentido nenhum vetar esses dois artigos, porque vetando esses dois artigos, a lei inteira está vetada. Então, é minha opinião que a lei como um todo deve ser vetada. E aí cabe aos políticos, né, negociar. A política tem essa beleza de poder negociar. Negociação não é coisa ruim. Vamos lá e vamos negociar. Negociar com a presidência da República, né? A senhora veta e nós nos comprometemos. Tem uma contrapartida, né? Então os senhores é que vão exercer a arte política de negociar com a presidente da República, né? Então, isso daqui. E última consideração, quero agradecer imensamente, não é, a correspondência, a resposta positiva, não é, dos queridos irmãos católicos e evangélicos que acompanham o meu ministério na internet. O Papa Bento XVI fez uma convocação aos padres do mundo inteiro que entrassem de cheio na evangelização através da internet, né? Então, como o deputado Marco Feliciano observou, a internet ficou lotada de gente, né? A sala está lotada de jovens, internautas, né? Nós estamos mostrando, isto é um recado para o governo e para esta casa, existe uma sólida militância cristã, católica e evangélica na internet. Nós pode ser que alguns de nossos pastores, padres, bispos estejam colocando panos quentes, minimizando os problemas, porque cada um tem seus compromissos políticos. Nós, porém, essa militância jovem, católica, evangélica, cristã, espírita, essa militância não está dormindo, nós não somos vaquinha de presépio. Nós estamos nos fazendo ouvir. Então, gostaria de deixar isto, né, aqui registrado nesta casa. Nem todos aqueles que são representantes institucionais das igrejas representam o voto dos membros dessas igrejas. Não se iludam com isso, senhores. Os votos das igrejas correspondem a uma militância sólida,
cristã, e deixa eu usar a palavra que foi carimbada pela esquerda de forma negativa, mas que é muito positiva. É uma militância conservadora, porque nós queremos conservar o patrimônio cristão desse país. Muito obrigado, Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, professor e mestre em Direito, por mais uma vez por ter atendido nosso convite. Essa é a única tristeza de um presidente, ele não pode se manifestar. Mas eu estou batendo pés aqui, não pode bater palmas, eu estou batendo os pés aqui. Muito obrigado. Com a palavra para as considerações finais, deputado João Campos, autor do requerimento da instalação da CPI do aborto na Câmara dos Deputados. Mais uma vez eu quero cumprimentar o deputado Marco Feliciano, nosso presidente, pela forma como conduz essa audiência pública.